Oi, gente, boa noite! Estamos live mais uma vez e hoje com uma convidada mais do que especial. Doutora Rosângela é especialista em nutrologia, formada pela Quantum Intelligent Medicine, então, assim, literalmente de especialista junto com especialista para falar para vocês. Ah, doutora, já chegou, já estou lá. Que delícia! Deixa eu ver se eu consigo vê-la aqui. A Beth está aqui. Olá, Elizabeth! Seja bem-vinda! Deixa eu ver. Ai, aqui ela chegou. Ai, que linda, doutora Rosângela. Deixa eu dividir aqui com ela. Muito bem. Vamos aguardar o Insta avisar as pessoas que estamos ao vivo mais uma vez. Ai, que linda! Tudo bom, querida? Ai, tudo ótimo, melhor agora com a sua companhia. Eu tenho que dizer o Que quanto eu bom. sou grata a esse universo por ter, para a gente ter atravessado o caminho uma da outra, porque de verdade, ter você aqui comigo é uma baita honra, né? Eu sei como a sua agenda é apertada, eu sei como as coisas são, mas trazer você aqui para me ajudar a trazer liberdade muito mais do que de balança para as pessoas, né? Para que elas entendam efetivamente o que que acontece com elas, né, doutora? Então eu estou muito, muito, muito honrada, muito, muito feliz, né, da senhora estar aqui, assim, tem a minha gratidão e o meu respeito como profissional, né, toda essa trajetória incrível, né, que a senhora tem. Eu quero até que a senhora se apresente para quem está chegando. Ah, a Júlia está aqui, que linda, né? Hoje vai ser uma delícia o nosso papo. Que bom, que bom. Eu que agradeço você ter me convidado. Eu acredito muito que o que a gente precisa é passar conhecimento com profundidade, né, com ciência. Então, eu fico muito feliz de você estar nessa verdadeira cruzada para ajudar as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa realmente se juntar e falar mesmo coisas que são com um fundo de certeza e de muito comprometimento, né? Eu me preocupo muito que hoje nós temos essa abertura grande na internet, mas as pessoas elas querem, né, falar, às vezes simplesmente repetir aquilo que ouviram de outros, sem ter o conhecimento, né? Sem ter a base. Então, Exato. eu acho, eu venho buscando sempre, né, essa ideia da verdade. Então, para mim é muito importante poder, sempre que é possível, eu quero estar junto com as pessoas que querem ajudar os outros, que nem você. Linda! É uma honra porque trazer uma autoridade no assunto para justamente, né, doutora, que as pessoas que estão chegando, olha, Marlene, a Ana, olha quantos coraçõezinhos a senhora está ganhando aqui, viu? Isso, mandem coraçõezinhos mesmo para ela, porque ela merece. Ela abriu esse espaço na agenda para estar aqui com a gente, então mandem coraçõezinhos para essa linda. E as dúvidas também, Vamos né? combinar uma outra coisa. Nós vamos Vamos! fazer uma cara bem bonita e o pessoal vai bater foto e botar nos stories deles, as Ai, que nossas fotos. delícia! Maravilha! Vamos só combinar. Agora vai ser agora que a gente vai fazer cara bonita? Não, daqui a pouco, deixa o pessoal chegar mais. Combinado. Me lembra que combinado. Então tá. Ó, e vocês que estão chegando aqui agora, gente, a doutora Rosângela é especialista em nutrologia, né? Então ela está aqui justamente para a gente falar do tema como emagrecer do jeito certo. Então convidem as pessoas para vir ouvir esse conteúdo, porque não é todos os dias que temos duas especialistas falando sobre o assunto. Doutora Rosângela tem uma trajetória incrível, quem ainda não a conhece, eu vou até pedir para que ela fale um pouquinho dela para a gente antes de entrar no tema, porque quem ainda não conhece está perdendo uma baita oportunidade. E aí eu quero abrir para... A casa é dela hoje, né? Tá certo. Então, eu exerci a medicina por 37 anos. Eu vim me dedicando à parte acadêmica nesses últimos anos. Desde 2012, eu consegui, de lá para cá, eu venho criando cursos de pós-graduação e extensões universitárias, todos autorizados pelo Ministério da Educação. Então, eu estou colocando a ciência, a academia e a credibilidade
do Ministério da Educação para uma área completamente nova, né, que é a terapia quântica, voltado para as teorias quânticas aplicadas à saúde e a terapia vibracional quântica, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, que a gente ensina a utilizar os florais, que são florais com uma tecnologia baseada na ciência quântica. Então, é uma outra categoria de florais que surgiu há 17 anos no mercado. Eu fiquei com uma experiência imensa, porque eu me apaixonei por essa terapia, e nesses últimos anos eu venho ensinando a usar os florais. Eu tenho uma bagagem dos florais de mais de 10 mil pacientes tratados. Gente, são Nos 10 últimos mil anos... pessoas. Olha isso, gente. 10 mil pessoas. Eu acredito que eu seja a pessoa que mais tem experiência. E eu, inclusive, tenho falado essa ideia para as pessoas, né? Você tem que ter a prática para você realmente ser uma autoridade no assunto. A gente estuda, eu acabei, em dezembro do ano passado, eu terminei um doutorado em Medicina Integrativa Quântica no Havaí, agora estou para defender a minha tese de pós-doutorado nessa área, mas não adianta você ter o currículo, não adianta você ter feito um monte de cursos, se você não tem a prática. E é isso que eu tenho colocado para as pessoas também, sabe? Eu estou disposta a ensinar o que são esses florais, para que a gente usa, como que a gente usa, mas tem que botar em prática. Exato. A gente precisa que as pessoas vistam a camisa, né? E façam a corrente do bem, porque, na verdade, o que a gente tem na mão é uma terapia totalmente natural. Ela é revolucionária quando você entende que a resposta celular epigenética que é dada pela chegada da informação através do floral é fantástica. Então, eu vou dizer assim, se hoje nós pudéssemos entrar com essa terapia que é integrativa e complementar, por exemplo, dentro das UTIs, nós teríamos um resultado, como eu já tenho de vários casos aí, nós teríamos um resultado tão maravilhoso que ia diminuir sofrimento e ia diminuir custo para a saúde. Exato. Por que a gente não consegue isso? Porque as pessoas têm, primeiro, uma dificuldade de entendimento da ciência e, em segundo lugar, nós temos verdadeiros feudos aqui no Brasil de gente que senta em cima, né? Literalmente. Senta em cima de alguma coisa e acha que só aquilo que faz vale. E às vezes são pessoas que têm poder, né? Que têm vamos dizer assim, a caneta na mão, né? Então a gente começa a ter essas dificuldades, por isso a minha batalha é tão grande. Eu parei, para você ter noção o quanto que me incomoda isso e o quanto que eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa a respeito, que eu parei de fazer consultório, um consultório que eu tinha... No começo do ano, eu já tinha todo o ano preenchido de consultas, atendendo pacientes de todo o mundo, literalmente. Eu tinha pacientes de fora do Brasil que marcavam as suas passagens aéreas em função da minha agenda, para mim poder atendê-los. Então, assim, eu sempre tive muito carinho, muito cuidado com os meus pacientes, eu sempre dei muito mais, né, de mim para os pacientes, então eu sempre tive muitos pacientes, eu sempre atendi muito, e eu tinha resultado. E é aí que entra o quanto que você tem que estudar, porque se você estuda e põe em prática, você consegue resolutividade. E o porquê? O que fazia a Rosângela diferente dos outros? Resolutividade. É essa a verdade. E a partir do momento que eu decidi que eu ia ensinar isso para outras pessoas, porque eu no consultório conseguia atender um paciente a cada hora e meia. Eu ficava até 1h da manhã no meu consultório. E eu não dava conta do número de gente que me procurava. Então eu decidi criar os cursos para que as pessoas aprendessem a fazer o que eu sei fazer e terem o mesmo resultado. E hoje eu tenho inúmeros alunos que me dizem exatamente isso. Você mudou a minha vida. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Doutora, eu vou além. A senhora me ajudou a mudar
a vida de várias famílias. Porque quando a gente Exato. fala de causa raiz do jeito certo de emagrecer, não é só emagrecer. É literalmente você mudar o que está por trás do emagrecer. E os florais quânticos são tão incríveis que é aquilo que a gente sempre fala, né? Eles são um atalho Isso. emocional, um atalho para o órgão, uma ajuda real. Isso. Não é uma ajuda imaginária, não, é uma ajuda real. Isso. Né? Eu tenho uma cliente que ela fala para mim assim, Aline, depois que eu comecei a usar o floral, algo diferente mudou. Algo mudou aqui dentro. Então, tem resultados assim Exato. impressionantes de gente que venceu depressão, de gente que venceu compulsão, de gente que venceu fibromialgia, de gente que venceu uma série de comorbidades, né, que vem junto e misturado com a questão da obesidade Isso. e que não Isso. achavam profissionais que realmente trouxessem uma solução. Então, quando a gente vem com essa bagagem, com esse atalho dos florais, desmistificando, uma das coisas que eu quero que cada vidinha que está aqui tenha em mente. A gente não muda hábito e comportamento, né, doutora? A gente não muda. A gente não muda hábito e comportamento. Então, se aí fora diz que para você emagrecer é mudar hábito e comportamento, desculpa, eu não compartilho dessa opinião, porque eu sei que isso não funciona. Se você não mudar passos antes, né? E assim, e passos Você tem que mudar dentro, né? Você tem que mudar dentro, você tem que mudar a tua estrutura interna. E talvez isso que seja tão difícil para as pessoas, né? Porque, vamos ser honestas, por que as pessoas não emagrecem facilmente? Porque elas não têm conhecimento do que engorda, porque não é comer, não é não comer que emagrece, não é comer que engorda. Tem toda uma situação na volta. E é tão complexo que as pessoas não conseguem entender. Então elas querem a pílula mágica. E aí a gente entra de novo num outro processo que tem que fazer a mudança total da pessoa, que é a crença, né? Então, assim, na verdade, no fundo, eu não acredito que ninguém que tenha um sobrepeso importante ou uma obesidade esteja de bem consigo mesma. Não tá, porque existe alguma coisa que ela pode não querer ver, tudo bem, a gente até entende, mas existe alguma coisa que está modificando a visão que ela tem dela mesma. Ela está criando ali uma defesa, talvez, ela está criando, sei lá, não merece, né? É uma crença muito comum nas pessoas, eu não mereço ficar bem e bonita, ou eu não vou ficar bonita, se eu emagrecer eu vou ficar bonita, vão olhar para mim e aí eu vou fazer o quê, né? Então, assim, existem algumas crenças aí, mas não é só isso. Existe todo um processo metabólico que acompanha. Existe todo um processo de família que acompanha. Quantas vezes, e você sabe tão bem quanto eu, que quando a pessoa decide não quero mais isso para mim, agora eu vou fazer diferente, desestrutura a família. Porque aquela pessoa era o centro onde caía tudo em cima dela. Quer dizer, não, eu tô mal porque você tá assim. Assim? Exatamente. E, doutora, é tão real isso, é tão verdadeiro isso, porque quando... Eu vou usar o exemplo de uma das minhas clientes, a Sheila. A Sheila, quando a gente fez o processo e a gente trabalhou sabotadores, a gente trabalhou mindset, a gente trabalhou energia, nós trabalhamos, enfim, estados emocionais. Ela tinha vou chamar de uma coisa, com a filha, com a parte alimentar da filha, que conforme ela foi mutando, vamos chamar assim, as coisas foram mutando e ela foi conseguindo o que ela não conseguia há anos com a filha. A filha só queria saber de comer Nutella, queria só saber de comer. E ela, não é questão de gordo ou magro nesse momento, a menina era super magra, mas a mãe estava preocupada porque não sabia o que fazer com a filha. E quando eu falei para ela, você precisa de cuidados. É você que precisa. Ela demorou a entender que... Porque assim, criança aprende pelo reflexo, né? Não é? Não adianta eu falar, come isso aqui e eu comendo escondido. Então, o jeito certo que as pessoas precisam entender de emagrecer, de se manter magros, de trabalhar isso, não adianta. Uma das coisas que eu sempre falo, doutora,
para entrar em um dos grupos, um dos nossos grupos de emagrecimento, eu sempre falo o seguinte: primeiro passa por um crivo, passa por mim. Por quê? Existe muita gente que, infelizmente, quer a solução mágica. O que é a solução mágica? Que eu dê algumas respostas para ela que eu não vou dar. Por quê? Eu preciso ajudar que ela encontre as próprias respostas. Porque o momento que eu faço essa virada de chave com ela, isso, aí muda perfeito, aqui. Aí perfeito. muda aqui. E era isso que eu estava dizendo. As pessoas, elas jogam para o outro aquilo que elas têm dentro de si e querem que o outro resolva. Não vai resolver. Não adianta. Pode criar a pílula dourada mágica que emagrece todo mundo, que não vai resolver, porque não vai resolver o problema, né? Tanto é verdade que um grande número de pacientes que eu atendia eram pós-bariátricos. Exatamente, a gente ia chegar exatamente nesse ponto. Porque se a bariátrica fosse a solução... Desculpa, tá tendo um delay, eu não te ouvi. Não, era isso mesmo. Eu dizia, se chegou a fazer uma cirurgia para emagrecer e depois engordou de novo, onde está o problema? Eu sou um caso desse, doutora. Eu, Então, Aline Bitton, sou um caso desse. Eu cheguei a um ponto de literalmente falar assim, eu não tenho mais jeito. Sabe? Não tem mais jeito. E aí, é o que você falou. Quando a gente tem o conhecimento, a gente fala, então agora isso faz sentido. Deixa eu entender como isso funciona. Deixa eu experimentar como isso funciona. E é por isso que a minha vontade de gritar para o mundo, pelo amor de Deus, olha, vocês que estão aqui na live, não existe chá, afina, cintura, nananana, não sei das quantas para ter resultado. Sabe? É pílula do não sei das quantas para resolver. Se a solução fosse uma bariátrica, não teríamos mais de... O último dado que eu tinha eram 56%. 56% da população com obesidade. E aí eu vou além. Tem uma parte da população que ninguém contabiliza, que são aquelas pessoas que vivem no efeito sanfona. E aí, quando você vai ver um pouquinho mais de informação, se você tem uma informação assim, ó, 98% das pessoas que fazem dieta engordam de novo. E aí a gente está como médica aqui, né? Tem síndrome metabólica, tem um monte de coisas. Em 2 anos. É rápido. Em 2 anos, 98% das pessoas que emagreceram engordaram tudo de novo e mais. E aí? Então, assim, de verdade, as pessoas precisam começar a entender que não está no externo a solução. Exato. Não está no externo. A gente precisa, claro, e aí vem isso que a gente estuda, né, doutora? Aí vem toda a nossa bagagem de conhecimento e vamos chamar de tempo ali de clinicar mesmo, de você estar ali frente a frente com uma pessoa enfrentando realidades pessoais. Porque cada uma pessoa que está aqui, ó, Salete, né, Quinho, Irene, cada uma aqui, a Florença, que linda você tá aqui. Cada uma que está aqui, ó, é uma vida. Cada uma que está aqui tem uma história. Cada uma que está aqui tem uma trajetória. E aí precisa ser atuado de forma diferente com cada uma delas. Não adianta eu virar aqui e falar assim, beleza, ó, o que eu tenho aqui, nesse copo, essa água, vocês vão todo mundo tomar da mesma água e vai funcionar assim, tá? Todo mundo vai ficar magro amanhã. Se vocês estão vendo alguma coisa desse tipo aí, pulem fora. Primeira coisa que eu posso dizer. Pulem fora. Perfeito. É exatamente isso. Então, assim, no momento em que a indústria do emagrecimento se beneficia financeiramente disso e joga na mídia as pílulas mágicas, as dietas mágicas, todo mundo vai atrás comprando, você não consegue mostrar que não é isso e que não é desta forma, né? Porque as pessoas ainda querem que seja fora delas a solução. E isso vale para tudo, não apenas para o emagrecimento, mas vale para todas essas questões que vêm junto. Por isso que as pessoas melhoram do todo quando a gente cuida delas. Eu cansei de ter pacientes que diziam assim, nossa, doutora, eu nem lhe falei que eu tinha insônia, mas agora só deu alguma coisa que me faz dormir bem. Isso é uma delícia. Sabe, pessoas que mudaram a forma como se comunica com as pessoas que amam. Pessoas que mudaram as idas, né? A parte intestinal,
Pessoas que mudaram literalmente toda... Ah, eu tenho uma que é um caso assim, muito delicioso de compartilhar, que ela não acreditava que ela já tem, ela está com 36, acho que ela está com uns 36 anos, ela queria fazer uma faculdade, mas tinha vergonha por causa da idade. A gente cuidou do Olha só, emagrecimento, ela perdeu 6 quilos e agora ela vai ser pedagoga. Então, assim, gente, e é um ser não, humano, maravilhoso, sabe? É maravilhoso, maravilhoso, porque é isso que maravilhoso. eu falo. E aí é o que a senhora falou, doutora. Literalmente, eu, Aline, muitas das vezes eu me sinto nadando contra a maré. Mas aí, da mídia, dos chás milagrosos, que na verdade expelem minerais importantes, aí a pessoa tem osteoporose e não sabe por quê. Tipo, não sei por que tem osteoporose, não sei por que eu tô com os ossos tão frágeis. E tá se enchendo de determinados chás. Então, assim, sabe? E isso me... E aí eu literalmente, por isso que eu tenho a gratidão imensa da senhora estar aqui, porque é mais uma mão que eu consigo dar para dizer assim para mim, você não está sozinha nadando contra a maré. Cada vida que está aqui, ó, a Exato. gente está com 70 pessoas ao vivo. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que vão sair dessa live, vão sair desse nosso encontro sabendo, pelo menos com essa informação, sabendo que a solução não está no externo, não está no chá, não está na dieta, não está no exercício físico. Não que exercício físico e uma dieta equilibrada não sejam importantes. Não é Sim, é isso. importante para a saúde, é que as pessoas têm que entender que é uma questão de saúde. E a gente não pode emagrecer para ter saúde. A gente tem que ter saúde para emagrecer. As pessoas não entendem isso. Exatamente. Exatamente. E aí eu fico me perguntando, até quando as pessoas vão acreditar e tendenciar a se apoiar em algo vago? Porque assim, ó, todas que estão aqui eu tenho certeza, certeza como 2 e 2 são 4, que já tentaram centenas de dietas e ficam com aquela sensação assim, nossa, eu não dou conta, emagrecer é muito difícil, nossa, isso aqui não... Pior, é pior, Aline, elas se sentem culpadas. Muito. Porque, né? A culpa, ela permeia essas pessoas. Porque assim, ó, nossa, então a culpa é minha, porque eu fiz dieta uma semana, ou eu tomei o frasquinho mágico do fulano, né? Usei Exato. a cinta. Esses dias eu quase morri de rir. Aqui em Curitiba tem uma propaganda de uma cinta, que sei lá o nome que é, eu nunca tinha visto, porque eu não vejo TV assim, é só TV fechada. Tinha uma tal de uma cinta que emagrece, tira 8 centímetros. Eu fiquei olhando para aquilo, será que alguém acredita e compra isso? Olha, doutora, as pessoas estão tão, assim, desesperadas, eu vou chamar de desespero, pelo não conhecimento. Inclusive, eu quero aproveitar, ó, dias 3 e 5 de novembro, nós vamos fazer um evento fechado para quem realmente quer ficar de bem com a balança. Então, cada uma de vocês que estão aqui, o link está na bio do Instagram. Por quê? Justamente eu quero levar na íntegra essa informação e qual a base científica para as pessoas pararem de fugir, pararem de fugir para isso. Porque, E se enganarem, né? sim, sim, Elas se autocondicionam a se enganar para fazer a manutenção do ciclo vicioso para não enfrentar o que tem que enfrentar. Que e o que sabe... você é? Qual é o teu propósito? Exato, Tem que enfrentar. exato. Só que elas ficam muito perdidas porque, assim, doutora, é uma das coisas que eu sempre pego em cada uma das minhas alunas. Como elas tiveram muitas das vezes uma criação do não sentir, eu sou forte, então eu não sinto. Elas vêm muitas das vezes de uma criação assim. Ah, então eu sou forte, eu tenho que dar conta. Eu sou forte, eu tenho que... E chorar é coisa de não sei o quê. E vem com uma série de cargas e sobrecargas. E é isso, é nesse nível que a gente atua para poder que essa pessoa emagreça e não engorde mais. Porque de verdade, se você não atua ali, vai ficar superficial. Vai ser igual aquela coisa do tem um iceberg gigante, aí eu pego um guardanapo e fico tentando enxugar o gelo ali. Não vai dar Uhum. certo, você não vai dar conta. E a cada tentativa frustrada, quando elas chegam até mim, elas estão completamente sem esperança. Elas chegam tão Isso. frustradas e falam para mim, eu não tenho jeito. Falei, aposta junto comigo para ver. Porque eu sei o que eu faço. Eu falo para elas desse jeito, assim, eu sei o que eu faço. Você está disposta? A minha pergunta é sempre essa, a trabalhar a 4 mãos?
Eu vou segurar na sua mão, eu vou te ensinar a ferramenta, a gente vai entrar com floral, porque sempre os florais são um apoio incrível, Isso. incrível. Porque Entro com... dão, na verdade, o que as pessoas têm que entender é que todas essas ferramentas, assim como o floral, eles dão condições de a pessoa se fortalecer internamente para Exatamente. fazer o que tem que fazer, o certo. Exatamente. E não adianta, igual, por exemplo, alguém perguntou, alguém acho que viu passando aqui, o que que tem que fazer, o que que tem que tomar. Não adianta eu virar para vocês e falar assim, todo mundo vai tomar consciências. Consciências é maravilhoso. Mas vocês vão fazer o É que melhor depois? também tomar mesmo para ficar autoconsciente. Porque, mas aí não, é aquele negócio, não pense que tomar o consciências vai ter literalmente a resposta. É um trabalho em conjunto ali. Você tem que ter o Isso. floral, você tem que ter a ferramenta, você tem que ter a trajetória, você tem que fazer esse mergulho. E sempre que eu falo, doutora, trabalho a quatro mãos. Não entre para o Certo. programa achando que você não vai ter trabalho. Porque imagine só, a gente faz um programa de Que três assim, ó, meses. é Três... fundamental que as pessoas tenham esta visão. Quem tem que emagrecer é você, não é um profissional que vai emagrecer você. Essa é a visão. As pessoas querem a mágica, por quê? Porque no momento que olhar para si mesmo, vai ter que enfrentar a si mesmo, vai ter que ter a mudança aqui dentro. Eu já tive pacientes com dificuldade de perder peso, com essa história do sanfona que a gente tem muitos, simplesmente era uma coisa assim extremamente difícil para essa paciente. Eu lembrei dela agora, uma paciente já com praticamente hoje, ela, né, na época que eu atendi ela, ela tem uma idade parecida com a minha de hoje, uns 60 e poucos anos, e ela assim, ó, a minha vida inteira, desde os meus 5 anos de idade, essa é a história. Desde os meus 5 anos de idade, a minha vida inteira, eu lutei contra a balança. Eu Olha só isso. emagreço alguns períodos de vida, daí logo em seguida engordo de novo. Eu já fiz de tudo. E agora ela estava com mais de 60 anos e ela queria fazer a bariátrica, ela não tinha o índice de massa corpórea que justificasse, né? E aí ela estava numa situação assim terrível, porque ela achava que não tinha mais nada para fazer, já era idosa, né, entre aspas. E você veja, quando eu fui aos poucos pegando a história dessa mulher, ela viu o pai dela se suicidar aos 5 anos. Você vê a importância disso. Ela fazia, inclusive, psicanálise, tinha andado com trocentos psiquiatras, porque frequentemente ela fazia ciclos de depressão, e ela contava isso. Mas em nenhum momento isso tinha a ver com o peso ou com qualquer outra coisa, entendeu? No momento Uhum, que ela se deu conta, e foi uma conversa assim, aberta entre nós, assim, uhum. poxa, mas por que você sempre diz 5 anos? O que aconteceu aos 5 anos? Aí ela disse, meu pai se suicidou, eu vi ele. E é uma Eu falei, idade crucial para a criança. crucial, E 5 anos de crucial. idade, quando a gente fala de ela como mulher, a relação com o pai é crucial. Como é que pode ignorar uma história dessa? Tem que ser Então, trabalhar. É uma... ela disse assim, sabe o que ela me disse? Mas não se preocupe, doutora, que eu já resolvi isso na minha cabeça, porque eu já fiz psicanálise, eu já estou resolvida. Eu disse, aham, e que se você está resolvida, por que você está aqui comigo? Não é? Quem sabe você resolveu, mas superficialmente. Mas eu não quero dizer aqui que todo mundo que está com sobrepeso, obesidade, tem um trauma na vida. Não é isso. Exatamente, exatamente. As Né? pessoas às vezes têm tendência a distorcer um pouco o que a gente fala no sentido, então é isso e eu aquilo. Não, o que a gente está dizendo é que cada uma das vidas que estão entrando aqui, ó, a Luna, a Denise, a Marildes, cada uma das pessoas que estão aqui tem as suas próprias histórias. E o que precisa ser trabalhado são nas próprias histórias. Então, assim, verdadeiramente a gente precisa mergulhar naquilo que te sabota, naquele pensamento, porque vamos falar, e eu não vou nem a nível quântico, tá? Eu vou a um nível mais aqui, presente, no sentido de indivíduo, para ficar mais simples de entender.
Quando a gente fala de emagrecimento, que a gente fala de mudar comportamento e hábito, são só a pontinha do iceberg. Não dá para mudar comportamento e hábito se você não trabalha estado emocional e não trabalha a parte do como ela pensa. Cada uma aqui pensa de uma forma. E tem uma história muito legal que eu estava ouvindo, não me lembro onde, não sei quem é o autor dessa história, então por isso eu não vou fazer menção ao autor, porque eu não sei quem é. Que estava falando que uma mulher e o marido tinham uma vizinha, e todos os dias a vizinha, a cada 3 dias, ela ia lá estender a roupa dela no varal. E aí, doutora, a senhora tá travando. E aí ela pegava e falava, nossa, fulano, olha, vou ter que ir lá ensinar essa vizinha a lavar roupa, porque olha só, os lençóis dela tudo sujo. E isso, essa história foi se repetindo. Até que um dia ela estava sentada na mesma mesa de café da manhã e falou, olha, finalmente fulano aprendeu a lavar o lençol, olha lá. Aí o marido, que nunca falava nada, falou para ela, não, eu levantei mais cedo e lavei as nossas janelas. Então, gente, é isso. Eu preciso olhar para mim para resolver o que está fora. O que eu acho que está fora. Eu preciso resolver o que está dentro. Porque, na verdade, a gente projeta, essa é a verdade. E quando você leva isso para um nível mais quântico, como a gente estava falando, a gente começa a entender que nós somos, na verdade, feitos da energia densa. E se nós somos feitos de energia densa, tudo que está colapsando no nosso corpo físico, obrigatoriamente tem que ter vindo da energia criadora de tudo e passado pelo significado da minha mente. É uma coisa tão simples, né? Quando a gente pensa dessa forma. Porque, poxa, como é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Bom, você veio de onde vem o universo, pois nós estamos nele. Nós não podemos ter vindo de outro lugar. Eu acho tão estranho quando uma pessoa que se diz grande entendido de física quântica, como tem por aí, um professor de universidade, com pós-graduação, doutorado, não sei o quê, que chega dizendo assim, não, mas essa história aí de teoria quântica, isso não vale para a saúde. Isso só vale para subnitrato do politraque. Gente! Por favor, né? Que nós Exato. E assim, isso é tão real, doutora. Nosso estado emocional que vibra em hertz, que é energia, determina doença. Determina doença. Pior, né? Ele faz muito mais do que determinar uma doença. Ele determina o colapso da função da biologia. Olha a importância disso. Olha isso. Porque como é que a gente cria emoção? Né? Isso é uma coisa interessante. Como é que cria emoção? Para mim poder medir ela em hertz. Eu tenho que ter um pensamento que é criado a nível sutil da energia mental, mas que é um programa que faz o cérebro funcionar. Então, isso é tão lindo, né? É lindo. Porque quando você, né? Quando você entende, né? Quando você entende isso, você se dá conta que você, na verdade, é o real co-realizador da tua vida e do teu corpo. Isso é lindo demais. É. Porque da onde que vem, gente? As pessoas pensam que a gente caiu aqui na Terra de bobo. O ET nos jogou aqui, como tem esse monte de gente idiota falando isso. Nós somos tão terráqueos, né? Que nós temos... A nossa vida depende de um mineral chamado ferro. Porque é só por causa do ferro que a gente respira oxigênio. E o único planeta no sistema solar que tem ferro no núcleo é a Terra. Se você pensar que nós dependemos do ferro para respirar, e o ferro está na Terra, e o único planeta que tem essa camada de oxigênio é a Terra, e nós usamos oxigênio e ferro para viver, da onde nós somos. Nós não podemos ser de outro lugar, gente. Exatamente. Quando você pensa assim,
Você tem que entender que materialmente nós estamos no lugar certo. Mas como que a gente vira a matéria? Nós viramos matéria a partir de uma energia criadora de tudo. Eu gosto de chamar de Deus. Para mim, está perfeita essa ideia espiritual que eu tenho. Para mim também. Mas tudo veio de lá. Por isso que se chama energia criadora de tudo. Até a ciência diz que teve o tal do Big Bang lá, 13,7 bilhões de anos atrás, e que nós viemos de lá. A energia expandiu, virou luz, a luz virou subpartícula, a subpartícula virou partícula, virou átomo e virou tudo que existe. Ou será que esses grandes entendidos de física pensam que o átomo que forma o ser humano é diferente do resto? Pois é, que eu saiba é igual. Para mim, exatamente, até onde eu sei também é igual. Então, se a gente coloca de uma forma simplista isso, tem que parar com esse monte de besteira na volta da gente. Exato. É simples. Claro que não é fácil. Não. E não foi, inclusive, uma das pessoas que está aqui com a gente que comentou. Inclusive, foi uma das pessoas que estão aqui com a gente que comentou, mas não é fácil. Mas entendam assim, ó, como a gente está falando de parte inconsciente, não é fácil mesmo. Aí você precisa de ajuda. E tá tudo certo. Não é à toa que a gente se dá as mãos. Aí que eu quero chegar. Eu quero que o pessoal entenda que existe um caminho. E que o caminho, ele continua existindo depois que a gente nasceu. Porque não é assim, puf, te virou abóbora. Não, continua. E continua o tempo todo. Enquanto tiver vida, a gente pode mudar, a gente pode fazer algo, a gente pode fazer por nós e pelos outros. Porque nós podemos sempre modificar o que está na nossa volta. Porque é o reflexo de nós. Exatamente. É o reflexo. E se tem alguma coisa que está errada na sua volta, você tem que mudar em você para que isso mude. Isso é muito claro. Eu sou uma das pessoas que sou apaixonada pelo Ho Oponopono. Porque o Ho Oponopono, eu já entendia o Ho Oponopono antes de saber que ele existia. Porque para mim isso era lógico. No momento que eu vi o que era o Ho Oponopono, que eu modifico ele dentro das minhas crenças espirituais, né? Porque para mim eu começo o Ho Oponopono assim, ó, Divino Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. É este o Divino Criador meu que é Deus. Para mim isso é muito claro. E eu acho que as pessoas, quando elas começam a desmistificar e aí elas entendem que eu tive que passar por um momento de pensamento, esse pensamento começou a solidificar em sentimento, porque eu preciso ter um start, aí eu crio o sentimento, eu faço uma onda maior de energia, isso materializa, faz um neuropeptídeo, esse neuropeptídeo tem um receptor celular, que vai lá na célula dizer o que eu pensei e senti. Gente, isso é biologia. Exatamente, isso é biologia. Exatamente o que eu ia falar agora. Isso é biologia. Isso comumente conhecido como uma sinapse. Acontece uma sinapse, acontece ali. Ah, agora eu já sei. É aquele famoso, agora eu já sei. E as sinapses podem ser estimuladas. Então, assim, gente, é um negócio tão lindo e de tanta profundidade quando a gente fala de emagrecimento, que isso não é só o emagrecimento. O emagrecimento é a questão que te incomoda. É aquilo que você está vendo, aquilo que você está vendo no reflexo no espelho, aquilo que você está vendo na roupa que você vai vestir, no calçado que você vai calçar, é o que você leva para a cama, porque muitas mulheres acabam indo fazer amor de luz apagada porque morrem de vergonha. Então, assim, esse é só o reflexo, mas o que está por trás do verdadeiro emagrecimento não é isso. Não é isso. É muito mais profundo. É tudo aquilo à sua volta, dentro da sua própria cabeça, dentro do seu mundo, que te sabota. Então, assim, não dá para vocês... Ó, a gente bateu 100 pessoas online junto aqui com a gente ao vivo, doutora. Então, olha só, gente, estamos com 100 pessoas, 102 pessoas aqui. De verdade,
parem de buscar a solução mágica. Então, eu vou repetir isso de novo. O que a doutora está trazendo e o que eu sempre que eu acredito, porque eu sei que funciona, a ciência está aí, não é a Aline que está dizendo. É só ir atrás da ciência. Vai atrás da ciência que vocês vão ter resposta de o que verdadeiramente funciona. Então, assim, quando você começa a olhar para esse pensamento e começa a desatar esse nó através de ferramenta, através de pessoas sérias que estão focando efetivamente na solução da sua causa raiz e não só preocupada com o número que a sua balança marca. O número da balança, de novo, ele é reflexo de uma dor. Que dor? Aí, cada uma que está aqui tem uma dor diferente. Então, assim, ó, de verdade, ó, que bonitinha, a doutora arrasa milhões. Arrasta milhões. Essa doutora, ela é linda mesmo. Agora é a hora, vamos bater a foto. Ah, é? Vamos bater a foto. Todo mundo aí. Todo mundo. Eu vou fazer pose aqui, vocês batam a foto e coloquem no stories de vocês com @RosângelaArnett e o da Aline. Isso, do Afinando o Corpo e Mente. Agora. 1, 2, 3 e já! Já! Lindas. Ok? Gente, eu quero aproveitar então e fazer um convite para essas pessoas que estão aqui. Quem ainda não se inscreveu, só vai participar do evento as pessoas que estiverem inscritas. Por que só as pessoas que estiverem inscritas do evento de Bem com a Balança? Porque eu gosto de falar para quem quer ouvir. Eu não gosto de jogar palavras ao vento. Porque palavras ao vento tem gente que quer ouvir e tem gente que não quer. E desculpa quem não quer, é só não ir. É simples assim. É simples assim. Não é convidado, né? Quem não quer ouvir, não quer. Então, lá dentro do evento de Bem com a Balança, o link está aqui na bio do Instagram. Se você não conseguir achar na bio, só chamar a gente no direct, que aí verdadeiramente a gente manda o link de um dos grupos, porque vai ser um evento fechado. Porque o de Bem com a Balança tem o intuito de mostrar toda a parte científica e a gente vai aplicar no dia 5 uma ferramenta mesmo. Eu peguei uma ferramenta de dentro do programa e vou aplicar em você. Então, assim, vai ser uma experiência e não só eu costumo brincar do cuspe-giz. Quem for da minha época para trás vai saber o que eu estou querendo dizer, né? Mas quem for da época do quadro branco e canetão não vai nem falar o que essa menina está falando, né? O que essa mulher... Cuspe-giz é porque antigamente tinha quadro negro e as pessoas escreviam. Então não vai ter só cuspe-giz. Literalmente vai ser um momento onde você, claro, eu vou mostrar a base científica e vou aplicar a ferramenta na sequência. Então, nos dias 3 e dia 5, literalmente, para quem deseja viver a experiência, tá aqui firmado o meu convite, tá? Mas só vai participar quem se inscrever. Então, não adianta tentar depois entrar, porque não vai conseguir. O link está aqui na bio para quem quiser participar ou chama, né, a gente no direct, que é aquela mensagem no particular, né? Que a gente manda o link também. Porque assim, ó, quando a gente quer mudar, sabe aquele momento que a gente fala assim, chega, chega. Tô cansada disso, tô cansada de tentar, tô cansada, já tentei de tudo. Todas as pessoas que falam comigo, doutora, é impressionante, chegam para mim assim, já tentei de tudo. Eu falei, de tudo não. Você pode ter tentado de tudo que você conhece, mas não de tudo que existe. Existe uma diferença muito grande nisso. Porque nem tudo que eu conheço é de fato o que existe. Então, se você acha que tentou de tudo, o seu lugar vai ser lá no evento no dia 3 e no dia 5. Porque aí sim, saindo de lá, aí vai poder dizer... O pessoal perguntou aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai. No IGTV e depois vai para o YouTube. Depois que a Aline me der a gravação, vai para o meu YouTube. Não vai ser no Instagram, vai ficar no meu YouTube. Ah, doutora, até um briefing. Se a senhora quiser colocar no IGTV também consegue, tá? Aquele rapaz que mexe com... que entra em contato comigo de vez em quando, que mexe com a edição para a senhora... Isso. Uhum. Ele consegue pôr no IGTV também, se a senhora quiser pôr. Então, para o pessoal que te acompanha, vai conseguir assistir. Eu gosto de botar... Eu deixo no IGTV as que eu faço lá. Ah, legal. Então, vai ficar no YouTube da doutora. Depois... no meu YouTube. Tá como Rosângela mesmo Mas, no YouTube? Então, o meu é Rosângela Arnett. Rosângela Arnett. É o meu YouTube. Uhum. Ok. Então, eu acredito que dentro dessa proposta, que seria uma proposta ampla, né, de
oferecer para as pessoas que querem realmente resolver seus problemas, né? Terem as suas ferramentas, enfrentarem a si mesmo. O que os florais quânticos fazem é a base da informação celular para que favoreça a melhora da pessoa em todos os aspectos. Então, quando você entende isso, né, que o que a gente está fazendo uma complementação e uma integração de informação engarrafada, né, que eu chamo de energia engarrafada. Então, eu tenho uma informação engarrafada que vai chegar nessas células e onde tiver ressonância para a célula é onde vai atuar. E dentro da proposta geral, o que nós queremos é equilibrar a pessoa. Por isso que quando as pessoas me dizem assim, isso é até comum, porque eu faço muita consultoria hoje e inclusive faço consultorias ao vivo para os meus alunos, eles me dizem assim, mas doutora, como que a senhora sabe tratar todo mundo? Eu disse, mas claro, eu sei tratar as pessoas porque eu trato a pessoa, não é a doença. Às vezes Exatamente. eles me veem com as doenças raras. Eu tenho aí um monte de gente que eu estou atendendo no sentido de orientação de doenças raras, que eu nem tenho como saber que existe antes da pessoa me dizer, oh, isso é uma doença tal, sei lá, o XYZ que fez uma mutação. São doenças tão raras que eu agora orientei, semana passada, eu orientei um profissional, uma nutricionista, a cuidar de uma criança que só tem dois casos documentados no Brasil. Olha se não é raro Dois isso. casos. 2 casos. Só existem 2 casos. No mundo inteiro só tem 17 casos que são conhecidos, que é uma mutação lá de um gene. É óbvio, gente, que eu não tenho capacidade de saber tudo isso, mas hoje a gente tem como ajudar, porque se aquele gene veio errado, qual é o reflexo disso? E aí eu ajudo a pessoa. E é isso que a gente faz em Esse é um todos os ponto, momentos. esse é um ponto tão importante que é o que eu sempre falo. Enquanto os profissionais de saúde estiverem preocupados em cuidar de doenças, eles não vão olhar para o indivíduo. Agora, se você olha para o indivíduo, o olhar para a doença vira uma consequência. Ou seja, você vai na raiz daquilo que gerou a doença. Exato. Quando você vai Então, na raiz, você tem respeito. O que acontece com a pessoa? Você vai cuidar da pessoa. E é isso que a gente consegue com os florais. Então, por exemplo, consciêncios é tão maravilhoso que, na minha opinião, todo mundo devia usar. Não precisa ter gordo. Não foi à toa que eu falei consciências. Usa por quê? Porque vai favorecer a tua rede neural. Ele vai favorecer a autoconsciência. Todo mundo precisa ter autoimagem, autoestima, autoconsciência, porque é o jeito de você resolver tudo na tua vida. Então, claro que o Consciências pode ajudar todo mundo. Ai, Rosângela, você fala muito do Consciência, eu falo e uso. Eu pessoalmente uso. E eu acho que é uma forma de você ajudar até as pessoas a não ficarem com demência. Eu não sei até que ponto que isso vai, tá? Porque a gente tem hoje milhares e milhares de pessoas, graças ao bom Deus, como eu digo, né? Que nos deu essa oportunidade de poder colocar no campo, as pessoas entendem hoje, elas conseguem ir realmente fazer a diferença, né, na vida das pessoas, dos outros na sua volta. Então, a gente tem hoje tanta gente utilizando que eu nem sei o que isso vai dar a longo prazo. Eu só digo que só vai ser para beneficiar e melhorar as pessoas. Sim, E porque isso também isso é tão lindo, doutora, porque, assim, como é que eu explico quando eu vou prescrever os florais? Eu falo, imagine aqui, você tem uma célula que tem que fazer esse movimento, e ela está fazendo um movimento contrário, ela está latejando ao invés de fazer esse movimento. É como se fosse uma informação, fala assim, querida, não, olha, você tem que funcionar assim, ó, esse é o movimento saudável para o seu corpo, ó, esse aqui, ó. Então, é uma coisa tão linda e tão profunda
que a pessoa fica simples dela entender, ela fala, mas é desse jeito? Eu falei, é desse jeito. E quando ela começa a usar, ela começa a ter uma energia vital diferente, ela fala, agora não só entendi, como fez completo sentido para mim. Porque aí a sinapse que a gente falou lá atrás, a sinapse foi feita. Gerou aprendizado, gerou neuroplasticidade. Opa, então o negócio vai fluir. Isso mesmo. Perfeito. É exatamente isso. E é assim que a gente deveria olhar para todo essa proposta, né? Porque uma proposta, você foca em algo que é uma dor importante das pessoas, mas é muito além disso, porque é uma proposta ampla de reorganização e de autorregulação do corpo como um todo. É essa a beleza que a gente sabe que consegue utilizando os florais associados ao resto. A gente não está propondo nada mágico. Exato. Então, eu como terapeuta de saúde forma. sistêmica, desculpa, doutora, porque às vezes dá delay, eu não sei se tá, é uma conversa, então às vezes eu atropelo sem querer, porque tá dando uns delay muito louco. Mas eu como terapeuta de saúde integrativa, eu olho justamente, gente, é isso, nós somos um todo, nós somos emocional, nós somos mental, nós somos corpo físico, nós somos corpo espiritual, e não dá para negligenciar nenhuma desses. Porque se eu negligencio, eu costumo brincar que a conta chega. A conta chega. É exatamente isso. E assim, ó, é tão importante quando você se dá conta de que não adianta fazer uma das coisas, você tem que trabalhar o todo. E isso me parece assim que cada vez mais está fazendo as pessoas pensarem a respeito. Por quê? A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela introduziu a ideia da espiritualidade na consulta médica. Isso já está há 2 ou 3 anos aí. Ai, que lindo. Quando você começa a falar em espiritualidade, não religiosidade, a gente está falando em espiritualidade, isso é fundamental, porque no momento que as pessoas conseguem reconhecer a espiritualidade, elas reconhecem a energia máxima. Porque o que é o nosso espírito, senão o nosso âmago, a nossa energia máxima? Então, se você entende que você é energia, porque você tem um espírito ali, fica muito mais fácil você lidar com o resto. Sim. Porque você vai perdendo as barreiras que você mesmo foi criando. Não é verdade? Que num dado momento você achou que aquelas barreiras estavam te protegendo. E tudo bem. Aquele foi o seu jeito de funcionar lá atrás. Sim, isso é fundamental. Toda vez que a gente conversa sobre você corresponsável por tudo, a gente está falando em responsabilidade e na culpa. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Doutora, travou? Oi? Oi, estou aqui. Oi. Doutora. Então, assim, a gente precisa cuidar nesse nível. É olhar nesse nível de profundidade. Porque, assim, gente, vamos combinar um negócio. Não dá para ser raso. Não dá para ser raso. Não dá. Quando o assunto é emagrecimento, não dá para ser raso. E por que eu decidi ser tão profunda quando falo desse assunto? Porque eu tive essa dor. Eu tive 125 quilos, eu fiz bariátrica, achei que estava... Meus problemas, igual o seu Creyson, sabe? Meus problemas se acabaram-se. E aí a conta bateu na porta. A conta chegou e veio cara. Porque aí eu comecei a culpa, que foi o que a doutora falou. A culpa era uma culpa que parecia que ia tomar conta do meu ser, assim. Era uma coisa louca e avassaladora. A ponto de eu falar assim, eu não vou nem ter filho. Porque se eu tiver filho, ele vai aprender isso comigo. Olha aí. Então, assim, foi um trabalho bastante profundo. E hoje eu tenho minha pequena Helena, de 2 anos e 2 meses, assim, um ser humaninho incrível, que eu aprendo todo dia. Então, assim, gente, precisa ser assim. Mas eu não vou dar conta. É por isso que você tem que contratar um profissional para poder te ajudar. Sozinho, eu escutei isso de uma consteladora que foi aluna minha. Ela falou assim, Denise, o nome dela, falou, Aline, a gente
não desata os próprios nós. E isso Precisa de ajuda. ficou gravado na minha alma. Porque e eu tenho psicólogas, terapeutas, outros terapeutas de várias linhas. Por quê? Gente, a melhor coisa que tem é esse tipo de comunidade que você consegue se apoiar, pedir ajuda e não tem nada de demérito em pedir ajuda. Eu tenho nutricionistas dentro do programa. Peraí, Aline, mas como assim? Você tem nutricionista? Sim, a parte alimentar é uma parte inconsciente. Tá lá no reptiliano. É uma coisa que vem com aquele sistema de proteção à garantia da minha sobrevivência. Então tem nó ali que ela não está enxergando. Entende? Então, assim, literalmente, gente, o jeito certo de emagrecer é esse que a gente está falando aqui há quase 1 hora. Não dá para ser raso. Chega, não dá. Isso. E é isso mesmo. Aliás, tem um grande palestrante no Brasil, ele é até um desses, esqueci agora a palavra, um treinador de pessoas, como ele diz, que é o Rodrigo Cardoso, que tem uma frase que ele usa muito, que ele diz assim, sozinho não dá. É isso mesmo. Sozinho não dá nem para você ser famoso na internet, que é isso que ele ensina, não dá para você emagrecer, não dá para você ter saúde. Não dá. Sozinho não dá nada, gente. Não dá. Nós somos seres coletivos. Nós temos que entender que nós precisamos do apoio dos outros, mas o apoio certo, com ciência e com saúde, não de pessoas que estão só repetindo o que ouviram dos outros, né? Isso é muito Exatamente. importante. E essa coisa do social, isso é tão forte, doutora, tão forte, porque eu escutei isso, eu tenho uma aluna que é a Laci, ela tem 76 anos, se eu não estou enganada. E ela falou assim, uma mentira bem contada vira, com o passar do tempo, verdade. Foi isso que fizeram comigo. E eu falei, mas é essas mentiras que nós vamos desatar. Porque essa mentira foi uma mentira que perdurou até aqui. Mas daqui para frente, então assim, pra você ter uma ideia, ela usava apoio para se levantar. Ela tá levantando sozinha, ela falou para mim que vai começar a voar qualquer hora dessa. Gente, isso não tem preço. Não Porque tem. é isso que nos move, não é verdade? Não Eu tem. sou movida a isso. Não A tem. saber o quanto que eu pude ajudar as pessoas. Eu recebi, até ficou no meu story lá, eu recebi uma aluna minha do curso de florais dizendo que a mãe dela, com 88 anos, com dor no ombro, fez um monte de exame, não sabia por que tinha dor no ombro. Ela disse que lembrou que eu tinha falado que para dor a gente usa oxiflao e analgésio em gel. Ela disse que foi lá, esfregou na mãe, aquele jeito 3x3 que eu chamo, né? O 3/3. Ela disse, eu fiz direitinho como a doutora falou. Minha mãe em 5 minutos melhorou. Fazia anos que estava com aquilo. Não tem preço isso. Não tem preço. Ah, Rosângela, mas ela só usou ali. Não faz mal, ela aliviou alguma coisa que a partir daquele momento ela pode mudar para parar de ter aquele problema. Exatamente. Então a gente está ajudando de uma forma natural, informativa, que é uma resposta celular que vai conscientizar aquela pessoa a buscar a ajuda certa. É por aí que a gente está querendo colocar a proposta aqui, né? Exatamente. E é uma pena o Instagram só deixar a gente 1 hora aqui, porque já está me contagem regressiva aqui. Então, olha, de verdade, vou firmar mais gratidão, uma vez. Foi um prazer. É para mim, doutora. Então, assim, eu quero só firmar mais um convite para quem entrou depois. Dias 3 e 5 de novembro, nós vamos fazer a série de Bem com a Balança. Uma série que vai acontecer um evento fechado só para as pessoas que se inscreverem. Porque, como eu falei, eu quero falar para quem quer ouvir. Então, assim, se faz algum sentido o que eu estou dizendo para você, vem conhecer. Eu costumo brincar o seguinte, duvida de mim. Adoro que duvidem de mim. Duvida, mas vem ouvir. Vem buscar falando, deixa eu ver o que essa mulher está falando. Deixa eu ver se tem fundamento isso. Doutora, gratidão. Obrigada. Olha, eu queria muito atravessar aqui só para poder te dar um abraço de agradecimento. Obrigada por tudo. Obrigada, querida. Um beijo no seu coração, viu? Gratidão. Gente, é isso. Vai ficar gravado aqui nessa live
não tem nem como falar o prazer inenarrável que eu tenho. Eu fico até emocionada. Vai ficar aqui né, no IGVT e depois compartilhem com as pessoas que precisam ouvir essa informação, tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente se vê no YouTube às 20 horas. Tchau, tchau.